Nós vamos dar início à nossa sessão extraordinária de hoje, dizendo que nós estamos atrasando ela, porque, pelo regimento, quando não tem a presença de todos os vereadores, nós temos que esperar uns 15 minutos. Isso está sendo feito agora. Então, eu convido o nosso secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Rodrigues da Silva. Presente. Alexandre Donizete Lopes. Presente. Alziro Ferreira. Antônio Célio Gonçalves. Presente. Valdenir Tonelotti. Presente. Leiri Nunes da Cruz Duran. Marco Fabiano de Oliveira. Presente. Paulo César Rizado. Presente. Valdeir José Silva. Terminada a chamada dos senhores vereadores, com a proteção de Deus, declaro abertos os nossos trabalhos. Eu queria comunicar aos presentes que, por gentileza, não se manifeste nem a favor nem contra de espécie alguma, porque já houve problema na outra sessão e essa sessão está feita devido à manifestação do público presente. Então, por favor, não se manifeste, que eu terei que pôr para fora. Por favor. Em razão do decreto judicial, foi determinada a realização de nova sessão de julgamento do processo TC número 2505/026/10, unicamente para que o advogado defensor possa fazer sua defesa oral, sem interferências, por favor. E eu convido agora o doutor Santana para que use da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite. Todos já me conhecem, eu sou o Dr. Santana do Fernandópolis e mais uma vez estou aqui na Câmara Municipal de Meridiano, considero também a minha casa, para poder manifestar acerca das contas municipais do exercício de 2010. Pois bem, senhores vereadores e público geral, trata-se de contas de responsabilidade do ex-prefeito José Torrente Diogo de Farias, onde a rejeição recaiu sobre essas contas, uma vez que, segundo o Tribunal de Contas, não foi aplicado os 25% no ensino fundamental. Certa feita, eu fazendo defesa dessa tribuna, e eu disse àqueles que estavam presentes que eu não viria aqui se um dia as contas da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, fossem rejeitadas pela falta de aplicação do ensino, porque por entender que pelo mandamento constitucional a educação é prioridade em todo o território nacional. Pois bem, mas com relação ao caso de 2010, não ocorreu a falta de aplicação no ensino. Ao contrário, foi aplicada no ensino 29,6%. Acontece, senhores vereadores, que naquela oportunidade houve a compra, a aquisição de 2 ônibus, e todos têm conhecimento dessa aquisição. Adquirido esses ônibus, o senhor prefeito, com cautela, e até acho que isso daí ele fez de forma de economicidade para o município, ele pegou e os ônibus mais antigos passaram a transportar alunos da zona rural nas estradas de terra, enquanto que os ônibus novos
transportavam os alunos para a faculdade. Ora, que irregularidade ocorreu nesse momento? Nenhuma, porque alunos foram transportados regularmente. Nenhum aluno deixou de vir à escola por falta de transporte. Então, a única coisa que ocorreu foi no sentido de que esses ônibus novos fossem conservados, porque foram adquiridos e estavam para serem usados dentro de estradas boas até então. Bom, mas aí que veio o Tribunal de Contas e disse: não, eu vi esses ônibus transportando alunos para a faculdade e, no entanto, o dinheiro que foi gasto na aquisição desses ônibus, eu vou glosar. O que é glosar? Esses valores foram retirados dos 29,6% que foi aplicado na educação. Então não houve falta de aplicação no ensino, houve sim a retirada dos valores dos ônibus daquela quantia que dava 29,6%. Então, senhores vereadores e público, para que tenham conhecimento, nas contas de 2010, que me perdoem os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, por quem eu tenho apreço, eles não observam, eles ficam no ar-condicionado e não observam aquilo que ocorre no município, aquilo que ocorre no cotidiano, aquilo que ocorre com o administrador, no tocante à preservação dos bens que estão sobre a sua guarda. Quem é de nós para dizer o contrário, se ônibus novos fossem colocados na estrada de terra? Em pouco tempo, esses ônibus novos também começariam a ficar velhos, e, no entanto, houve essa economia. E ficando velho, começaria mecânica, e pneus e outras coisas mais. Enquanto o senhor prefeito, pensando bem, colocou eles na estrada asfaltada, até que os outros ônibus também, que estavam transportando alunos para a faculdade, não estavam ruins. E, adequadamente, transportou os alunos da zona rural para a cidade de Meridiano para estudar. Então, senhores vereadores, é simples as minhas explicações a esse respeito. O município aplicou 29,6%, isso daí é incontestável. E a necessidade, para cumprir o artigo 212 da Constituição Federal, é necessário que se aplique 25%. Então, aplicou-se 29,6%, mas devido à retirada do valor da aquisição dos ônibus no quanto pertencente à educação, não atingiu os 25% como quis o Tribunal de Contas. E digo a vossas excelências que talvez agora, de uma forma até irritante, eu posso dizer, que o Tribunal, eu não sei para que existe o Tribunal de Contas, eu não sei. Porque existe sim, e isso eu acredito na Câmara Municipal, porque é a Câmara Municipal que tem poderes para fiscalizar o município, para saber o que é certo, o que é errado, para saber o que é bom e o que é ruim. Porque enquanto eles, como eu disse lá no ar-condicionado, glosam uma despesa que fazia parte dos 25% da educação, quando que vossas excelências se entenderem que colocando esses ônibus novos, transportando alunos para a faculdade, observando o princípio da economicidade, todo esse parecer dado pelo Tribunal de Contas vai cair por terra, porque a Câmara de Vereadores, 2/3 da Câmara de Vereadores, tem o poder para retirar a eficácia do parecer negativo das contas do município. Então, senhores vereadores, eu, não querendo ser enfadonho, não querendo dizer algo a mais sobre todas essas peripécias correspondentes à Câmara, com relação à sessão passada, não quero retornar, que retornar no passado, sofrer 2 vezes, eu não quero dizer. Mas, única coisa, única e exclusivamente eu peço a vossas excelências,
que hoje, depois de anular aquela sessão que para mim foi terrível, eu peço a Vossas Excelências que, com a devida consciência, dê um voto favorável no sentido da aprovação das contas do município de Meridiano relativo ao exercício de 2010, que só assim justiça estará sendo feita, porque a aplicação no ensino está nos autos e Vossas Excelências têm conhecimento, foi totalmente aplicado a norma constitucional, ou seja, nos 25%. Dessa forma, votando-se favorável à aprovação das contas, certamente Vossas Excelências estão cumprindo o legítimo dever de parlamentar, que é fiscalizar e observar o que é certo e o que é errado. E eu costumo sempre terminar a minha oratória com a frase de Fernando Pessoa: tudo se vale a pena se a alma não é pequena. E Vossas Excelências têm uma alma grande. Muito obrigado. Terminada a defesa do Dr. Santana, eu franqueei a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, ao público presente, ao pessoal de casa que nos assiste. Queria aqui pronunciar, fazendo uma comparação assim muito rápida, a sentido a conta do senhor prefeito José Torrente Diogo de Faria, de 2010. Então, uma comparação muito simples. Nós temos, vou dizer aqui no quadro de funcionário, que eu poderia dizer muitos outros, mas vou dizer só dois. Nós temos aí o Paulo Dias, o Luiz Mané Barulho, Luiz do ônibus lá, entra no veículo deles, dá dó de entrar com o pé sujo no carro deles, dá dó de jogar um papel de bala dentro do carro deles. Eles eram muito zelosos, e nós temos muitos outros no quadro de funcionário. Então, esses funcionários estão de parabéns. E eu dando parabéns para esse funcionário, eu queria parabenizar também o prefeito de 2005 até 2012. Ele foi um prefeito que zelou da frota pública. Então, a conta dele, hoje a gente percebe aí e vê a documentação, o doutor Santana acabou de falar, mas é o sentido da educação. Então, isso é um pecado, eu acho injusto. Ele zelou do patrimônio público, zelou do que é do povo. Então, isso é injusto. Ele está de parabéns, zelou, entregou esses ônibus, a frota, tudo bem cuidada. O Alexandre mesmo falava que os ônibus eram exemplo lá na faculdade. Então, ele não deixou de atender o ensino fundamental também. Atendeu com qualidade também. Então, eu digo, vou votar a favor da conta do prefeito e dar os parabéns para ele. Ele zelou da frota pública e entregou muito bem conservado. Muito obrigado. Gostaria que o vice-presidente assumisse a presidência, para mim usar a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoas de casa que nos assistem, gostaria de dizer aos senhores vereadores que quando o ex-prefeito foi comprar esses ônibus, nós fomos juntos. Foi eu, na época, o senhor João Minhar, vice-prefeito, se não me falha a memória, o Cláudio Branqueira, ex-vereador, e não me lembro mais se alguém estava junto. Então eu acompanhei o senhor prefeito, eu vi como ele agiu, eu vi como ele preocupava com o município. Comprou esses ônibus, veio para o Meridiano e começou-se a trabalhar com os ônibus. Agora, eu não posso rejeitar uma conta, senhor prefeito, porque eu acompanhei todas as etapas da compra desses ônibus e o que os ônibus vinham fazendo.
só porque ele, com zelo, não quis colocar na faixa escolar. Por isso que foi grosado, tirado das contas do senhor prefeito. Só que, gente, se vocês observarem, hoje os ônibus continuam fazendo a mesma trajetória que fazia na época do torrente, com uma diferença: colocou-se uma faixa escolar nos ônibus. Então, esses ônibus estão trabalhando até hoje, na administração atual, fazendo o que fazia no passado, só com uma diferença: a faixa que está colocada nas laterais dos ônibus. Então, eu não posso votar contra essas contas, porque deixou-se de colocar uma faixa escolar. Então, sou favorável a essas contas. Eu acho que aqui quem cuida do município, realmente, o doutor Santana tem razão, são os vereadores. É os vereadores e a população que sabe onde está sendo empregado o dinheiro, onde está sendo feita, como está sendo feitas as coisas. O tribunal chega aqui, pede-se lá aleatoriamente tal documento, examinam, vai-se lá conferir e não sabe da realidade do que acontece, senhor presidente. Então, eu acho que o doutor Santana está certo. Eu acho que essas contas teriam que ser julgadas no município. O tribunal vem aqui, faz um estardalhaço em certas contas. E quem que julga as contas do Tribunal de Contas, doutor Santana? Ninguém sabe. Eu sou vereador há 30 anos e não sei o que acontece lá dentro. Ninguém sabe. Eu não sei. Há 30 anos que sou vereador. Eu não sei. Eles vêm aqui, fazem, desfazem. Agora sabe-se por televisão que um ganha 30, outro ganha 40, outro ganha 50, e ninguém se julga, ninguém sabe. Então, por isso sou favorável e peço aos nobres pares, aos nobres colegas, que votem favorável, votem com a consciência, e temos certeza que estamos votando certo. Obrigado. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, nobres colegas, doutor Santana, advogado, povo presente e pessoal que nos assiste pela internet. Ninguém é melhor do que eu para estar falando sobre essas contas, porque desde a época até hoje eu sou motorista da prefeitura daquele órgão. Ninguém é melhor do que eu para dizer que eu até trabalhei com esses ônibus. A forma que o prefeito conduzia os trabalhos naquele setor é muito nobre. Por quê? Zelava com muito gosto da frota, até pelo qual cada motorista trabalha com seu veículo, entendeu? Então, quando diz que mudou de um para lá ou para cá, em momento algum o prefeito deixou de atender a população, que era o mais importante. Atendeu ali o pessoal da faculdade, que tem que se dirigir a outros municípios, até os trabalhadores. Então, de uma forma ou de outra, ele serviu a população. E de momento algum, que nem disse o vereador Célio, ele deixou de atender o fundamental, as crianças, de forma alguma, sempre prestando o melhor zelo pela frota, até pelo qual a coisa deu certo como está dando certo, porque os ônibus continuam na mesma linha, da mesma forma e atendendo a população até hoje. Então não tem como votar contra as contas do ex-prefeito. Então tem que se valorizar isso. Deu certo e continua dando certo, senhor presidente. Então temos que valorizar isso. Acho que eu não sei como dizer, tem um erro do tribunal analisar dessa forma, porque em momento algum teve desvio de verba ou sumiu o dinheiro da educação. Ele foi aplicado e muito bem aplicado, porque eu posso falar que eu, como motorista, eu continuando na faculdade, todos os motoristas diziam, Meridiano, pelo tamanho que tem, é referência na faculdade, porque tinha melhores frotas, os melhores ônibus, e todos os alunos chegavam com melhores condições para estudar. Então, fica aqui o meu apreço, sou favorável às contas do prefeito, e eu acho que os nossos colegas têm que seguir o mesmo segmento. Muito obrigado. Palavra continua franqueada. Como ninguém quer fazer o uso da mesma, nós passaremos agora à votação. Seguindo o nosso regimento, a votação será nominal por ordem alfabética. Eu vou perguntar aos colegas vereadores
sobre as contas, com o parecer do tribunal, e quem for favorável, diga aprova, quem não quiser aprovar as contas, diga reprova. Então, eu vou fazer a pergunta ao primeiro, por ordem alfabética, ao senhor Aguinaldo, vereador Aguinaldo Rodrigues da Silva. Vossa Excelência, aprova ou reprova as contas do município consubstanciadas no TC número 2505/026 de 2010. Senhor vereador, aprova ou reprova? Senhor presidente, eu aprovo. Muito bem. Excelentíssimo senhor vereador Alexandre Donizete Lopes. Vossa Excelência, aprova ou reprova as contas do município consubstanciadas no TC 2505/026/10. Vossa Excelência, aprova ou reprova? Aprovo. Muito bem. Excelentíssimo senhor vereador Alziro, desculpe, está ausente. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Célio Gonçalves, Vossa Excelência, aprova ou reprova as contas do município consubstanciadas no TC 2505/026/10. Aprova. Excelentíssimo senhor vereador Claudio Torelotti, Vossa Excelência, aprova ou reprova as contas do município consubstanciadas no TC 2505/026/10. Senhor presidente, eu aprovo. Excelentíssimo senhor vereador Maicon Fabiano de Oliveira, Vossa Excelência, aprova ou reprova as contas do município consubstanciadas no TC 2505/026/2010. Aprova, senhor presidente. Excelentíssimo senhor vereador Paulo César Risato, Vossa Excelência, aprova ou reprova as contas do município consubstanciadas no TC 2505/026/10. Senhor presidente, aprovo. Muito bem. Os demais vereadores, que não foi citado porque não estavam presentes. Com a votação ficou por 2/3, 6 vereadores aprovaram a conta do senhor prefeito municipal de 2010. O resultado dessa conta agora vai ser emitido um novo decreto legislativo que será modificado. O decreto anterior, número 1/2013, será retificado. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro os trabalhos encerrados e agradecendo ao público presente. Muito obrigado a todos.